Olá, meus amigos e minhas amigas. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a chegada dos caças F-16 à Ucrânia e quais as perspectivas do impacto dessa chegada para os rumos do conflito. Vamos falar também sobre o impacto dos recentes bombardeios russos em Odessa e sobre a intensificação da preparação militar na Polônia em resposta às tensões com a Rússia e Belarus. Discutiremos também as complexas relações entre Ucrânia e Hungria, além das implicações nas próximas eleições nos Estados Unidos para a OTAN e as medidas que tentam criar uma situação à prova de Trump. Finalmente, abordaremos os recentes bombardeios israelenses em Gaza e seus efeitos para os civis. Vamos ao vídeo? Mas antes que você esqueça, dê aquele like e deixe seu comentário para que eu saiba a sua opinião sobre esses eventos. Bom, gente, iniciamos falando sobre a chegada dos caças F-16 para a Ucrânia. O anúncio dessas aeronaves era esperado para coincidir com a cúpula recente da OTAN, e a expectativa é que esses caças possam ajudar a neutralizar os ataques russos com bombas planadoras lançadas de aviões operando a até 70 km de distância, que, como temos visto, tem assolado as posições na linha de frente. Para vocês terem uma ideia, essa é uma espera que já dura um bom tempo para a Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky tem feito lobby há pelo menos 18 meses para conseguir esses jatos ocidentais, que são muito necessários para complementar a pequena e envelhecida força aérea ucraniana de padrão soviético, que, convenhamos, não está em condições de enfrentar a Rússia. Zelensky expressou sua gratidão à Dinamarca, Países Baixos e aos Estados Unidos por darem esses passos práticos de assistência e demonstrou otimismo em relação a futuras doações para alcançar o objetivo de 130 aeronaves. Veja o que disse Zelensky. Os F-16 também serão usados para reforçar a defesa aérea da Ucrânia. Tenho confiança de que eles nos ajudarão a proteger melhor os ucranianos contra os brutais ataques russos, como o ataque dessa semana ao hospital infantil. Para além disso, gente, Noruega e Bélgica também se comprometeram a fornecer F-16 no futuro próximo. Agora, a questão que fica no ar é sobre a eficácia desses F-16 na guerra contra a Rússia. Um jato de combate que foi projetado lá nos anos 1970. Um ponto importante será como esses aviões serão escondidos e protegidos quando estiverem no solo, já que as defesas aéreas da Ucrânia estão sendo testadas ao máximo. Nesse mês, a Rússia afirmou ter destruído 5 jatos Su-27 ucranianos em um ataque com mísseis Iskander em uma base aérea em Mihorod. A Ucrânia reconheceu algumas perdas diante das críticas de que os aviões estavam alinhados na pista durante o dia, dentro do alcance dos mísseis russos. E na terça-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que os membros da OTAN fornecerão 4 baterias de mísseis do sistema Patriot, enquanto a Itália fornecerá um sistema semelhante, o SAMP-T, que poderá ser usado para proteger as bases aéreas contra ataques russos. Confirmando o desenvolvimento, Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, disse o seguinte: enquanto falamos aqui, a transferência de jatos F-16 está em andamento, vindo da Dinamarca, vindo dos Países Baixos. E ainda disse que Vladimir Putin deveria se concentrar no fato de que ele não vai superar a Ucrânia. Bom, gente, vamos acompanhar para ver qual será o impacto objetivo para a situação da guerra. Enquanto eles festejam em Washington a chegada dos F-16, hoje, quarta-feira, a Rússia lançou 20 drones e 5 mísseis em direção à Ucrânia, resultando na morte de 2 pessoas na região do Mar Negro, em Odessa. Além disso, conforme relataram as autoridades, houve danos importantes na infraestrutura portuária e uma instalação de energia no noroeste. No sul de Odessa, de acordo com o governador regional Ole Kieper, um motorista de caminhão e um segurança perderam a vida durante o ataque com mísseis, que danificou armazéns portuários, caminhões e um navio civil. Além disso, um marinheiro ficou ferido. A região de Odessa, como vocês sabem, é um ponto essencial para as exportações ucranianas pelo Mar Negro, exportações que o país retomou sem o consentimento da Rússia, após Moscou ter abandonado um acordo mediado pela ONU no verão passado. Vocês devem lembrar que esse acordo que a Rússia abandonou, permitia que Kiev exportasse alimentos durante a guerra. Os portos da região têm sido regularmente alvo de ataques de longo alcance por parte de Moscou. Desde o início do conflito, em fevereiro de 2022, o governo russo tem negado que esteja mirando civis ou infraestrutura civil na Ucrânia. Mas os ataques russos, gente, não se limitaram a Odessa. De acordo com o operador nacional da rede elétrica, drones de ataque danificaram uma instalação de energia na região noroeste de Rivne. Felizmente, segundo o governador Alexander Koval, o incêndio que começou foi controlado e não houve registro de vítimas.
A força ucraniana, como sempre costuma fazer, disse que abateu 14 dos 20 drones sobre 8 regiões durante o ataque, além de impedir que 3 dos 4 mísseis russos K-59 e K-69 atingissem seus alvos. Bom, gente, vamos falar sobre a preparação militar na Polônia, que está se intensificando em resposta ao crescente clima de tensão com a Rússia e Belarus. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Polonesas, general Wiesław Kukula, afirmou na quarta-feira que o país precisa preparar seus soldados para um conflito em larga escala, em vez de um conflito assimétrico. Desde que começou o conflito na Ucrânia, a relação da Polônia com a Rússia e seu aliado Belarus se deteriorou bastante. Durante uma conferência de imprensa, o general Kukula falou que seu país precisa se preparar para um conflito em grande escala e afirmou ser necessário equilibrar a missão de fronteira com a intensidade do treinamento militar. No mesmo evento, o vice-ministro da Defesa, Paweł Bezda, anunciou que a partir de agosto o número de tropas guardando a fronteira oriental da Polônia será aumentado para 8.000, em comparação com os 6.000 atuais. Além disso, haverá uma retaguarda de 9.000 soldados que poderão ser mobilizados em 48 horas. Em maio, a Polônia divulgou detalhes do programa East Shield, um investimento de 10 bilhões de zlotys, aproximadamente 2,5 bilhões de dólares, para reforçar as defesas ao longo da fronteira com Belarus e Rússia. Eles planejam concluir as obras até 2028. A fronteira com Belarus tornou-se um ponto de tensão desde 2021, quando migrantes começaram a se concentrar na região após Belarus abrir agências de viagens no Oriente Médio, oferecendo uma nova rota não oficial para a Europa. A União Europeia considerou essa manobra como uma tentativa de criar uma crise. Em resposta à invasão russa da Ucrânia, Varsóvia aumentou os gastos com defesa para mais de 4% do seu PIB esse ano. O general Kukula falou ainda do grande interesse atual de candidatos a se alistarem no Exército, o que cria um dilema sobre aceitar mais recrutas do que o previsto, o que comprometeria a aquisição de equipamentos militares. Esse interesse, segundo ele, deve começar a diminuir a partir de 2027. No final do ano passado, as Forças Armadas Polonesas contavam com cerca de 190.000 integrantes, incluindo forças terrestres, aéreas, navais, forças especiais e de defesa territorial. A Polônia planeja aumentar esse número para 300.000 soldados nos próximos anos. Bom, gente, mudando levemente de assunto, mas ainda no tema Ucrânia, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, se reuniu com seu homólogo húngaro, Péter Szijjártó, em Washington na quarta-feira, durante a cúpula da OTAN. Kuleba fez questão de deixar bem claro que qualquer iniciativa para acabar com a guerra de Moscou na Ucrânia não deve se basear nas retóricas russas. Se você não está entendendo, deixa eu contextualizar para você. Esse encontro ocorreu após o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán visitar Kiev, Moscou e Pequim, em uma missão que ele classificou como uma missão de paz. Orbán, que tem sido um opositor da ajuda militar à Ucrânia, sugeriu durante sua viagem a Kiev que o presidente Volodymyr Zelensky considerasse um cessar-fogo para acelerar o processo de paz. Mas essa ideia foi prontamente rejeitada por Kiev. Kuleba, através de suas redes sociais, explicou que atualizou Szijjártó sobre a situação no campo de batalha e as preparações para um segmento da cúpula sobre a Ucrânia realizada na Suíça em junho. Ele enfatizou que nenhuma iniciativa de paz pode se basear nas falácias russas. Na argumentação apresentada por Kuleba, um cessar-fogo só levaria a mais ataques russos no futuro. Eles acreditam que não há alternativa ao plano de Kiev para um acordo que exige a retirada das tropas russas do território ucraniano. Quando Orbán sugeriu um cessar-fogo, o presidente Vladimir Putin reiterou suas demandas de que Kiev abandone suas aspirações à OTAN e renuncie a 4 regiões ucranianas parcialmente ocupadas pela Rússia. Para Kiev, isso equivaleria a uma rendição. Então, a Ucrânia está trabalhando com seus aliados para preparar um plano abrangente a tempo para a segunda cúpula, que eles esperam que aconteça até o final do ano. Mas parece que há alguma mudança nos detalhes. É que representantes russos que foram excluídos na reunião na Suíça poderiam ser convidados a participar dessa vez. Enquanto isso, na cúpula da OTAN em Washington, um tema importante que tem dominado as conversas é a possível reeleição de Donald Trump. É isso mesmo. Embora Trump não tenha uma cadeira à mesa, sua influência é palpável. As políticas da OTAN estão sendo ajustadas para lidar com a possibilidade de que Trump, conhecido por seu ceticismo em relação à aliança transatlântica, possa voltar ao poder.
A nomeação de um novo secretário-geral da OTAN, conhecido por sua agilidade em lidar com os impulsos imprevisíveis de Trump, e os acordos de defesa de longo prazo com a Ucrânia são medidas para amortecer as flutuações políticas. Além disso, líderes europeus estão aumentando seus gastos com defesa, um ponto que sempre gerou insatisfação em Trump. Dentro do Centro de Convenções em Washington, onde a cúpula está sendo realizada, a figura de Trump lança uma sombra sobre as discussões. Líderes europeus se perguntam silenciosamente se esse é o último encontro com um líder dos Estados Unidos que segue uma agenda transatlântica, um pilar da política externa dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial até a primeira chegada de Trump à Casa Branca. Andrea Kendall Taylor, diretora do Programa de Segurança Transatlântica no Center for New American Security, afirmou que se Trump for reeleito, isso dirá muito sobre a direção dos Estados Unidos. E, claro, os líderes estão preocupados com o compromisso a longo prazo dos Estados Unidos com a Europa. Trump já não pode retirar os Estados Unidos da OTAN facilmente devido a uma legislação que requer um voto de 2/3 no Senado para essa ação, mas muitos temem que ele traga uma abordagem mais transacional para a aliança. Seu compromisso com a defesa coletiva pode depender do cumprimento das promessas de gastos com defesa dos países europeus. Enfim, meus amigos, é um momento de grande incerteza e muita negociação nos bastidores. Líderes internacionais, especialmente os ucranianos, estão tomando precauções para o caso de Trump retornar ao poder. Isso foi evidente na escolha de Zelensky de falar no Instituto Reagan, um evento repleto de figuras republicanas e diplomatas europeus. Ao ser perguntado sobre o quanto ele está acompanhando as eleições dos Estados Unidos, Zelensky respondeu brincando que às vezes acompanha mais de perto do que os próprios americanos. Atravessando o Mediterrâneo, um ataque aéreo israelense atingiu a entrada de uma escola que havia sido transformada em abrigo no sul de Gaza, o que resultou na morte de pelo menos 31 pessoas. Esse ataque faz parte de uma ofensiva militar intensificada na região, que vem forçando milhares a procurar refúgio. O ataque ocorreu ontem à tarde, atingindo as tendas de família deslocadas fora de uma escola na cidade de Abasan, a leste de Khan Yunis. As autoridades do Hospital Nasser, que fica nas proximidades, informaram hoje que 31 pessoas foram mortas, incluindo 8 crianças e mais de 50 ficaram feridas. Segundo a Al Jazeera, imagens mostraram crianças jogando futebol no pátio de uma escola quando um estrondo repentino abalou a área, seguido por gritos de "um ataque, um ataque". O exército israelense afirmou que está revisando os relatórios sobre civis feridos e disse que o incidente ocorreu quando atacou com munição precisa um combatente do Hamas que participou do ataque de 7 de outubro a Israel. O local estava lotado no momento do ataque, de acordo com testemunhas que falaram à BBC. Uma delas relatando que havia até 3.000 pessoas no local. Gente, torçamos para que a mesma indignação legítima e louvável feita ontem por inúmeros estadistas reunidos em Washington e até mesmo pelo premier indiano que visitava Moscou após o incidente no hospital ucraniano que vitimou civis inocentes e crianças, também seja repetida na mesma intensidade após a morte dessas dezenas de civis palestinos e dessas 8 crianças inocentes. Que a inexistência de indignação seletiva possa contribuir para responsabilizar os que consideram a morte de civis de forma generalizada como simples dano colateral. Mas não fica por aí. Outros ataques israelenses nas primeiras horas da quarta-feira mataram pelo menos 20 palestinos. Segundo a Associated Press, 12 pessoas foram mortas no campo de refugiados no Ceará e 8 em uma casa em Deir al-Balah, uma área que está dentro da zona segura humanitária, onde Israel disse aos palestinos para procurarem refúgio enquanto conduz ofensivas em várias partes da faixa de Gaza. Como vocês sabem, na semana passada, as forças de defesa de Israel ordenaram uma evacuação em massa de parte do sul de Gaza. Grande parte de Khan Yunis foi destruída em um longo ataque esse ano, mas muitos palestinos se mudaram de volta para escapar de outra ofensiva israelense na cidade mais ao sul de Gaza, de Rafah. Essa semana, as tropas israelenses também têm conduzido uma nova ofensiva terrestre na cidade de Gaza, no norte do território. Segundo eles, seu último esforço para combater militantes do Hamas que se reagrupam em áreas que o exército anteriormente disse ter sido amplamente desocupadas. A Cruz Vermelha Palestina disse que suas equipes receberam dezenas de chamadas de socorro humanitário na cidade de Gaza, mas não puderam ajudar devido à intensidade dos bombardeios. Asken Abdelbar, que fugiu do distrito de Tufá, na cidade de Gaza, para a casa de parentes em outra parte da cidade,
disse que aviões e drones israelenses estavam atingindo qualquer coisa que se movesse e que tanques haviam entrado em distritos centrais. Segundo o Escritório Humanitário das Nações Unidas, apenas 13 dos 36 hospitais de Gaza estão funcionando, e mesmo esses apenas parcialmente. A agência também disse que pessoas têm sido observadas fugindo em várias direções sem saber qual caminho pode ser o mais seguro. A maior padaria da ONU na cidade foi forçada a fechar e os combates bloquearam o acesso de grupos de ajuda a depósitos de suprimentos. O exército israelense afirmou que um ataque noturno na cidade de Gaza teve como alvo militantes do Hamas e da Jihad Islâmica, que operavam dentro da sede da Agência da ONU para os Palestinos, a UNRWA. A agência não controla o edifício desde outubro. Esses últimos dias de ataques aéreos no território palestino bloqueado são alguns dos mais ferozes desde o início da guerra. A ala armada do Hamas, as brigadas Izz ad-Din al-Qassam, descreveram os combates como os mais intensos em meses. Esses combates têm se desenrolado enquanto mediadores internacionais, liderados pelo Egito, Catar e Estados Unidos, fazem um esforço para promover um acordo de cessar-fogo. As negociações devem continuar em Doha e Cairo essa semana, com a presença do diretor da CIA, William Burns, e do chefe do Mossad, Davi Barnea. No entanto, o Hamas acusou novamente o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de tentar deliberadamente impedir as negociações de trégua. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.